Duelo de dois felinos, campeões estaduais e no topo da tabela. E nessa competição, onde você precisa ter uma consistência, os dois times têm mostrado bastante isso. Só que no jogo de hoje, o Remo, o Leão do Pará, saiu vitorioso. Remo venceu por 2-0 o Vila, venceu o Vila fora de casa, o Vila perdendo um jogo fora, o que geralmente seria um motivo de crítica. Normalmente a gente tem trazido, né, algumas análises bem negativas quando o Vila acaba derrotado fora de casa. Mas dessa vez não, muito pelo contrário. O campeão paraense venceu o campeão goiano, mas num belíssimo jogo, muito bem disputado e com grande participação do goleiro Marcelo Rangel. Então vamos falar tudo que rolou nesse jogo e explicar pra você o motivo da vitória do Leão, o motivo da derrota do Tigre, tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que mantêm o ritmo durante os 90 minutos. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader, deixe seu like aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Também peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos para que outros torcedores recebam essa análise assim como você. Também, humildemente, eu peço que você clique no botão hypar que tá aparecendo aqui embaixo, não leva nem um segundinho, e junto com o botão de like, você clicando aqui no botão hypar, você não só ajuda o canal a fortalecer o trabalho, a se tornar cada vez mais relevante e ter mais engajamento, como também recebe gamificações do próprio YouTube. A participação é muito importante, tanto para você como espectador, quanto para nós como os criadores de conteúdo. Clica aqui no botão hypar que me ajuda demais e se torne um membro do canal. É a partir de R$ 1,99 e você entra no Gader Futebol Clube, o grupo de membros que mais cresce na internet com o menor membro do YouTube. É a partir de R$ 1,99 e lá você tem tudo quanto é tipo de torcida, membros de várias torcidas de vários estados, e nesse grupo, que é um grupo do WhatsApp, você recebe notícias 24 horas por dia, recebe conteúdos exclusivos, antecipados, bolões, cartola, muitos conteúdos próprios para os membros que a gente envia por lá, além de ter membros especializados em futebol, comentaristas do YouTube, inclusive eu. Tudo isso é a partir de R$ 1,99 e você ainda ajuda o canal a continuar funcionando. Beleza? Então, sem mais delongas, as escalações estão aqui na tela e falar do Remo atualmente até que é bem fácil, né? O Remo, recém-campeão paraense em cima do seu maior rival, Papão da Curuzu, Paysandu. Apesar de ter perdido o jogo, né, no tempo regulamentar, nos pênaltis o Remo se sagrou campeão. E assim, nada contra os torcedores do Papão, muito menos ao Paysandu, mas o Remo já vinha numa vertente melhor na temporada. Começou muito bem na Série B e vem com alguns jogadores que estão, vamos dizer assim, sobrando, tá? Nesse nível de Série B que o Remo encarou, como por exemplo o lateral Alvarinho. O Marcelinho e o Alvarinho jogam muito bem, em alto nível, dado, né, a Série B, o que a Série B cobra, e principalmente o meia Pedro Rocha. O Pedro Rocha tá desfilando na Série B, ele joga com facilidade contra as defesas dos times da segunda divisão do futebol brasileiro. Já fazia isso com uma certa tranquilidade na Série A, mas teve ali seus momentos, né, de oscilação. Porém, sempre foi um jogador de muita qualidade e vem mostrando isso com a camisa do Leão do Pará. E cara, ele veio a campo, né, o Remo veio a campo com essa formação mais específica num 4-4-2, vindo com o Pedro Rocha ali como meia e na frente trazendo o Alan Rodrigues e o Adailton, né? Adailton que também foi um personagem mais recente aí do Remo, que perdeu um pênalti na final do Paraense, mas acabou também fazendo na cobrança, né, do regulamentar ali, depois do tempo regulamentar, fez um dos pênaltis e foi um dos campeões ali do campeonato estadual paraense. Recebendo o Vila, que vem de uma vitória fora de casa, em cima do Atlético, uma vitória que foi bem atípica, né? O Vila tem problemas realmente jogando fora de casa, é um time que costuma recuar demais quando joga fora do Oba, e veio a campo, mais uma vez, com uma escalação que priorizava a marcação, tanto é que veio com 3 volantes, veio com o João Vieira, o Mitkov e o Igor Henrique, que sim, é um jogador que tem até uma veia ofensiva, mas não deixa de ser um volante, né? E à frente com uma linha de 3, o Vinícius Paiva, Gabriel Silva e o Gabriel Poveda.
uma disputa de dois times que estão muito bem definidos em seus estilos táticos. O Villa muito consistente na defesa e o Remo bastante agressivo no ataque. E aí, pra quem pensava que o Vila Nova, jogando contra uma equipe um pouco mais qualificada do que o Atlético, fosse ficar na defensiva, caiu do cavalo, porque mesmo que o Remo, nos primeiros minutos, até os 10, 12 minutos, o Remo tenha exercido uma pressão, principalmente usando as laterais, tanto do Alvarinho quanto do Marcelinho, o Villa não estava acanhado. É natural que jogando fora de casa, é natural que o Remo jogando diante da sua torcida, vá sair pro jogo logo de saída, e foi o que fez. Só que por volta dos 15 minutos, o Villa começou a equilibrar, e aí alguns nomes que normalmente a gente critica, acabaram sendo destaque. Começo falando pelos pontas, o Vinícius Paiva pela direita, com o apoio do Elias, que sempre fazia o corredor e deixava o espaço para que o Vinícius Paiva pudesse triangular uma bola ou fazer uma jogada individual. Ele estava muito intenso no jogo. Era um jogador que buscava participar do jogo e que muitas das jogadas do Villa saíam de seus pés. Faltava um capricho, né? O Vinícius Paiva teve muitos momentos em que ele poderia fazer um passe em profundidade ou um cruzamento na diagonal e ele acabava voltando o jogo para a defesa ou para o meio. Mas estava muito participativo, um jogador ativo demais ali no jogo e levando dificuldades para a marcação ali pelo aquele lado. E do lado do Remo, né, o Pedro Rocha dispensa comentários. Quando a bola chega nele, é um Deus nos acuda para qualquer defesa. Mesmo assim, o Villa estava até relativamente bem, conseguindo fazer boas coberturas. O House não estava sofrendo grandes perigos, mas a defesa sim estava precisando trabalhar bastante, né? A dupla de zaga do Villa, o Bernardo Chapo e o Thiago Pagnussá estavam trabalhando bastante, evitando também os lançamentos em busca do Adailton e do Pedro Castro, que eram meia que se lançavam um pouco mais à frente. O Pedro Rocha, por mais que estivesse aparecendo mais próximo da área, ele era o articulador, ele aquele cara que dava mais uma dinâmica pro meio de campo do Remo. E é o que ele já vem fazendo em bons jogos aí que o Leão vem disputando. E aí o jogo se tornou equilibrado. Villa teve algumas chances pela direita, alguns cruzamentos. O Marcelo Rangel fez uma defesaça numa finalização do Poveda, que estava participando muito mais como fazendo aquela parede ou uma movimentação buscando as pontas do que de fato um centroavante fixo. E na minha opinião é uma característica positiva do Poveda. Ele é um jogador que se move muito, ele é um jogador que não fica preso a um posicionamento fixo, e isso ajuda muito o Villa a balançar a defesa adversária. Mas faltava um jogador para pensar as jogadas. O Igor Henrique está muito apagado das partidas. E eu falo isso na parte ofensiva, porque na parte defensiva ele ainda recompõe, ainda ajuda, mas sem um jogador com cérebro ofensivo, o Villa às vezes tinha dificuldade na criação. Mesmo assim, o Gabriel Silva e o Vinícius Paiva participavam muito das jogadas e o jogo era bem dinâmico, era muito legal. O próprio Remo também teve várias chances em alguns cruzamentos vindos da lateral, finalizações de fora da área, umas saídas erradas ali que o Villa teve, né, umas saídas complicadas, onde o Remo tinha espaços até para tentar conduzir um pouco mais a bola para próximo do gol, mas tentava a finalização de longe. E aí tava indo pro 0 a 0, até que num lateral bem, até relativamente tranquilo, o Villa deixa com que o cruzamento aconteça. Parece que tava um momento meio de desligamento ali, né, da defesa. A defesa ficou um pouco apagada, né, deixou as coisas acontecerem muito naturalmente. O Remo faz um cruzamento, se não me engano foi o próprio Pedro Castro que cruzou, e a bola vai em diagonal na direção do gol e chega para a cabeçada do Marcelinho, lateral, que nem é muito alto. Cabeceou no meio da zaga, teve dois jogadores do Villa que foram para fazer a marcação em um só, e aí deixaram o Marcelinho entrar literalmente sozinho, de frente pro gol. Cabeceou no canto esquerdo do goleiro House, fazendo 1 a 0 para o Remo. Ainda teve um gol anulado, corretamente, né, que foi um gol na cobrança de falta, que a bola sobra para o Adailton e ele acaba finalizando, mas estava bastante impedido. E aí, o Remo faz 1 a 0, era merecedor desse 1 a 0, era relativamente melhor do que o Villa, mas o jogo era bastante equilibrado. O Villa não estava fazendo um jogo acanhado e teve chances até de, quem sabe, ter uma oportunidade de gol melhor. Teve finalizações que passaram cruzado na frente do gol, né, que o Villa teve aquele erro da finalização, ou erro no último passe ali. Mas era um time que estava indo pro jogo, não estava acanhado, como em outros momentos que a gente viu o Villa fora do Oba, né? Segundo tempo veio, o Villa fez algumas mudanças, o próprio Remo também. E o jogo continuou com bastante dinâmica, foi um jogo muito interessante, as duas equipes criando bastante, o Villa com uma enxurrada de bolas aéreas,
O Vila teve muitos escanteios, então assim, foram várias chances que o Vila teve de cabeçada que passou perto, cabeçada que passou raspando a trave, cabeçada que o Marcelo Rangel fez ótima defesa, algumas chegadas ali perigosas que a finalização foi o erro. O Vila estava jogando o jogo, o que é muito bom, porque visto que existe um histórico ruim recente, onde o Vila fora de casa é muito defensivo, exageradamente defensivo. As mudanças, inclusive do Lacerda, foram para colocar o time mais ofensivo ainda. Entrou o Dodô no lugar do Mitkov, entrou também o Gustavo Pajé, né, no lugar do Vinícius Paiva, né, entrou ele no lugar do Vinícius Paiva, que tinha cansado, né, por conta de todo o esforço, foi o jogador dos mais voluntariosos do Vila durante toda a partida, e aí algumas mudanças, né, que o Vila impôs foi justamente para organizar o seu meio e tentar deixar uma visão mais ofensiva pro time, e realmente, o Vila ficou bastante ofensivo, teve chances, como eu falei, principalmente de bola aérea, mas quem marcou foi o Remo, em mais um momento onde a defesa do Vila deu uma cochilada. E aí, numa das jogadas, né, movimentação feita pelo lado esquerdo, a bola é cruzada, passa por todo mundo, e naquilo de ir pro lado direito, a bola é tocada pro meio, e o Regis, ex-Goiás, que saiu daqui do futebol goiano, muito criticado pela torcida esmeraldina, no primeiro toque de bola que ele faz após entrar em campo, ele finaliza de frente pro gol, livre de marcação, diga-se de passagem, como eu falei, a defesa do Vila cochilou total, e faz o 2-0 pro Remo, que poderia ter acontecido antes. O Remo teve chances reais, né, de fazer mais um gol, mas o jogo, como eu falei, estava bastante equilibrado. Com o 2-0, o Vila se lançou mais ao ataque e criou algumas oportunidades, muitas delas em cruzamentos, muitas delas em escanteios, né? Mas não foi um time que ficou acanhado, preso na defesa. Mas, cara, foi um excelente jogo. E o Remo venceu com propriedade e venceu com méritos, tá? Foi justo o resultado. Porém, não podemos desmerecer o que o Vila apresentou em campo. Talvez esse, mesmo com a derrota, tenha sido o melhor jogo do Vila fora de casa nessa Série B, tá? Posso estar me esquecendo de algum, você pode me lembrar aqui nos comentários, mas pelo que eu me lembro dos jogos do Vila fora do Oba, e eu não tô contando Serra, obviamente, mas fora de casa, sendo visitante, esse pra mim foi um dos jogos mais legais que eu vi o Vila fazer. Competitivo, acreditando no resultado, buscando o jogo até o final, lutando por cada bola, sendo realmente um time aguerrido, um time com brio. Perder, como eu sempre falo aqui no canal, sempre falo nas análises, faz parte do jogo. Agora, você tem que saber competir. E o Vila competiu contra uma das equipes que, assim como o próprio Vila, são um dos candidatos não só ao acesso, mas ao título da Série B, pelo que vem mostrando nesses primeiros meses aí da temporada. Nós estamos agora em maio, e sim, o Remo é uma das melhores equipes da Série B, e isso tá provado não só pela posição na tabela, como pelo futebol apresentado em campo. O Remo é sim um dos candidatos a brigar por essa vaga e por esse título. E claro, o Vila, por mais que tenha perdido, também é. E nesse jogo, mesmo com a derrota, o Vila jogou como um time que tem intenção de brigar pelo acesso, tá? Porque o time fora de casa, mesmo se perder, precisa competir. O Vila foi competitivo, só não teve o placar a seu favor. Faltou aquele rebuscamento ali, aquela melhoria ali na finalização, no último terço da jogada ali, no último momento, no último passe, tal, no último chute, na última cabeçada. Faltou isso pro Vila, mas as jogadas aconteceram, a dinâmica do time estava muito boa, os passes muito equilibrados, o time muito entrosado, as mudanças do Lacerda não foram ruins, não pioraram o time, na minha opinião. O gol do Remo foi por mérito do Remo, né? Teve ali os cochilos da defesa, mas o Remo aproveitou isso, tanto no primeiro gol quanto no segundo. Então foi mérito da equipe da casa. O Remo conseguiu aproveitar falhas do adversário e fez seus gols. Mas o Vila foi sim um time aguerrido, um time competitivo. Volta sem esses 3 pontos, mas eu tenho certeza que o torcedor do Vila Nova, sinceramente, não tem como reclamar do que ele viu. O placar sim, é ruim, mas o futebol apresentado não. O Vila jogou muito bem, mas perdeu, isso faz parte do esporte. E o Remo venceu, encosta na liderança ali, né? Fica pertinho do Goiás. E agora, nesse exato momento, nós temos 2 equipes goianas no topo da tabela. O Goiás em primeiro e o Vila em terceiro. O Vila tá brigando muito bem por isso. O Goiás, nem se fala, né? Tá liderando a competição. E o Remo é um dos postulantes a brigar por esse topo. Não só pela vaga, como também pelo título. Mas e aí?
O que você achou desse jogo? O que você achou desse resultado? Achou justo? E aí, o que você achou? Eu quero saber a sua opinião. Você torcedor do Remo, o que você tá achando do Leão do Pará nessa competição, nessa temporada? Tá curtindo aí o título recente, o posicionamento do Remo na tabela, o momento que o Remo está aí na competição? Quero saber a sua opinião sobre o momento do seu time. A análise desse jogo continua com o seu comentário aqui embaixo. Além disso, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e marque o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. E eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores também recebam essa análise assim como você. E como eu disse antes, clica aqui no botão hypar que me ajuda demais com o fortalecimento do trabalho e com o engajamento do canal. E se torne membro, é a partir de R$ 1,99 você tem todos os benefícios do Gather Futebol Clube e ainda ajuda o canal a continuar o seu trabalho. Beleza? Vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos, um abraço de torcedor para todos vocês.